Bom, pessoal, estamos aqui, né, no mais um episódio do Conversa com Ciência. Temos aqui hoje o nosso amigo Charles Casimiro, né, o C3, né, certo? Professor do Departamento de Engenharia e Teleinformática da UFC, né, ex-aluno nosso lá no curso de Engenharia Elétrica, e que tem uma larga experiência aí em pesquisas na área de processamento de sinais, inteligência artificial, faz parte de um programa referência internacional, né, nível 6 da CAPES, né, tem uma larga experiência aí com pesquisa. Tá? Então, primeiramente, queria te agradecer, Charles, por estar aqui hoje conversando com a gente. É muito importante, né, esse projeto, a gente trazer pessoas para tentar divulgar um pouco a ciência, as pessoas entenderem para que é que serve, né, e como ela nos ajuda no nosso dia a dia. Ok? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Vasco Neto. Eu que agradeço aí a oportunidade para poder falar um pouco do que a gente faz, né? Como você disse, é importante a sociedade ficar sabendo, porque às vezes não se entende muito bem o que a gente faz, até porque nós não nos comunicamos de forma apropriada, ou tanto quanto gostaríamos, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade aí. Bom, Charles, você é uma pessoa que trabalha muito com essa questão de processamento de sinais, né, de inteligência artificial, né, que é uma coisa que está muito em voga aí, né? Mas muitas vezes o pessoal ouve o galo cantar, mas não sabe o que é. Né? Então, eu queria agora que você falasse um pouco o que é isso, né? O que é processamento de sinais, o que é que ele serve para a gente, né? Para as pessoas entenderem aí aonde é que nós estamos aí. Essa é uma dúvida, eu diria, muito natural até das pessoas, né? E tem ficado cada vez mais relevante à medida que a gente está tendo contato, né? A sociedade está ganhando muito com uma automação muito grande das suas tarefas, né? A gente tem hoje uma gama de dispositivos tecnológicos que permeiam a nossa vida, né? Quer seja o próprio laptop, ou smartphone, ou outros dispositivos que se auxilia tanto no trabalho quanto em casa. Então, o processamento de sinais, né, tentando ser de uma forma um pouco menos técnica, ele seria a parte da inteligência do que a gente faz com as informações e os dados que a gente consegue capturar. Esse assunto, né, esse tema, ele é bastante antigo, né, pelo menos no universo da engenharia é antigo, data da época dos anos 40, né, um pouco antes do pré-guerra. E a gente tem, assim, o boom está acontecendo um pouco nos últimos 20 anos por conta do avanço da tecnologia, onde essa quantidade de informações, quantidade de dados, quantidade de sinais que nós temos transitando entre todos esses dispositivos que nós temos cada vez mais contato, se torna importante. Então, a gente, em essência, tenta modelar de alguma forma, assim, na linha da engenharia, né, de qualquer área da engenharia, onde a gente tenta modelar um certo problema a partir de algumas expressões matemáticas, só que agora o nosso problema é como retirar conhecimento, função de alguns dados que estão dispersos. Às vezes estão todos conosco, às vezes não. Por exemplo, você pode ter dados que são do seu celular, mas que ele está capturando informação a partir de dados de outros usuários, né, que estão em outras partes, nem no mesmo local físico que você, né, pode estar em outra cidade, em outro país, inclusive. Então, o processamento de sinais se ocupa de fazer toda essa parte e traduzir isso de uma forma que seja útil para a gente. Um exemplo, talvez, muito pontual, que agora está ficando muito na moda, são os smartwatches, né? Assim, os relógios inteligentes, onde aquele relógio captura os seus dados biométricos ali, né, através de pulsação, temperatura, quantidade de movimentos, e lhe diz, olha, você se movimentou pouco hoje você se movimentou 30% a mais do que ontem, seu coração está acelerado, está acima da média, está abaixo da média. Então, tudo isso é processamento de sinais para aquela informação chegar para você de maneira consumível, ela é útil para você. Então, para chegar daquela forma, ela precisou ser trabalhada, extraída e transformada em algo que o sensor, né, o computador, o celular, o relógio, ele consiga captar. Quando você fala sinais, isso são os dados do computador? Essa é uma. Eu peço até desculpa, porque quando a gente fala de jargão, né, assim, aquela coisa, todo dia você está acostumado, sinal é qualquer quantidade de informação, é qualquer informação que ela esteja presente em algum aspecto. Por exemplo, um sinal pode ser um conjunto de anotações no caderno. Você anotou todo dia qual era a sua temperatura corporal. Se você colocar isso como se fosse um gráfico, por exemplo, isso vira um sinal. Isso pode ser também
uma quantidade, um arquivo do seu computador, ele tem um sinal lá dentro, ele tem uma função que você pode até não saber, mas como ele foi gerado, como é que ele é trabalhado pelo dispositivo eletrônico. Um sinal, ele é formalmente, a gente diz que ele é uma representação matemática, né? Ele tem uma expressão de um fenômeno físico. Pode ser, por exemplo, do processo de dilatação de uma coluna, de uma ponte, de um viaduto, alguma coisa do tipo. Então, sinal é tudo aquilo que você consegue mensurar e depois representar através de componentes básicos, né? No caso, os componentes básicos que a gente tem hoje são os bits, né? São as informações, são os arquivos pequenininhos que a gente vai tendo aí no computador. Então, conjunto de dados formam sinais, sinais possuem dados também. Ou seja, quando você hoje fala em Big Data, seria uma big quantidade de sinais. Exato, assim, o Big Data, ele surge porque, como agora, né, voltando o exemplo que eu estava dando, olha, hoje você tem a capacidade de gerar informação de tantos dispositivos, tantas formas diferentes e tantas maneiras diferentes, que a gente começa a viver numa avalanche de informação. Então, esse Big Data é porque você tem muito dado, e nem sempre esses dados, eles estão, como nós chamamos, estruturados. Você não sabe onde é que a informação útil está. E quanto maior for esse volume de dados, pior é, porque é como se você imaginasse uma grande peneira. Se for pouquinho, você peneira rapidamente para achar o que você quer. Se for muito, aí você tem que fazer várias vezes aquele processo. Então, as técnicas, elas mudam em função desse volume de dados. Tinha um dado antigamente, uns anos atrás, que falava assim, que um ser humano do século XX, ele produz em um dia a quantidade de informação que um ser humano no século XIX ele colecionava ao longo da vida. Então, é mais ou menos, assim, com algum exagero, talvez, mas é mais ou menos isso. Quantos bits, quantidade de dados que o seu relógio está capturando de seu corpo durante um dia, e se você for colecionando isso com os dados que o seu celular está tendo, com os dados que o seu computador está tendo, e assim por diante, com todos esses outros dispositivos, aí a gente vai tendo um volume cada vez maior. E aí, cada vez mais vai ficando necessária esse trabalho para poder peneirar a informação que ela não é útil para que você está querendo. É o que a gente chama de mineração de dados, né? Ou seja... Mineração de dados é uma parcela desse processo todo, né? Exatamente, porque é você achar informação naquele mar de... Na realidade, você vai ter, entre aspas, muita sujeira, né? Isso, é porque, assim, quando a gente fala de tratamento de informação, existem coisas que, para a comunidade, a sociedade, elas são as mesmas. Primeiro, nem todo dado tem informação. Segunda, a mesma informação ela pode estar muito mais condensada em certo tipo de dados do que outros. Por exemplo, você pode pensar assim, olha, mas como é que eu tenho a mesma informação num dado muito maior, né, num volume de dados muito maior? Imagine que você escreve um texto em uma página de qualquer editor de texto. Você tem lá uma carta, um e-mail que você faça. Essa informação, que seria a mensagem que você quer transmitir, ela é muito menor se você digitar da maneira tradicional, numa página única ou num espaço único. Mas imagine que você tem uma ideia de fazer o seguinte, eu vou colocar um grande arquivo, onde cada página tem uma letra só. Então, você vai ter um arquivo, talvez, com uma centena de páginas para poder dar uma informação que você tinha em muito menor espaço. Então, às vezes você tem muito volume de dados, que seria o caso de você ter uma letra por cada folha, né, desse arquivo, mas que na prática você não está interessado naquele volume todo, você está na mensagem que ela é muito mais condensada. E às vezes também você tem o caso de, às vezes a mensagem ela está em dois lugares, às vezes de forma inconsistente, né? Isso. Eu posso estar uma informação num banco de dados, vou dar um exemplo, né? Assim, eu posso ter uma informação no IBGE, né, no banco de dados do IBGE, que está lá, e posso ter uma informação no banco de dados da Federação das Indústrias, né, sobre um dado sobre mercado, né? E às vezes eles não batem, né, a fonte ou então a maneira de você captar esse dado, eles podem ser divergentes. Então acho que você também tem que chegar e analisar, né, nesse processo de mineração também isso aí, né? Existem várias características dessa disponibilização dos dados ou da informação. O exemplo que você está usando ele é muito bom porque você diz, olha, existe também a diferença de metodologia. Pode ser que uma fonte tenha usado uma certa metodologia e ela captura outra. O que a gente também faz é porque, às vezes, você não está interessado naquele dado. Você está querendo saber o que é que aquele dado revela. E talvez ele revele a mesma coisa
independente de onde ele esteja. A gente também faz muito isso, uma área que se aproveita disso, mas é porque não se fala formalmente disso, é, por exemplo, a área médica. Você faz vários exames médicos diferentes para calcular não, mas para fazer uma inferência sobre um problema, por exemplo, no coração. Alguém, olha, eu estou sentindo algum desconforto no coração, existe vários exames que você pode fazer para chegar no final e dizer, você não tem, espera-se, né? Não tem nenhum problema, então sim, você tem um problema, é dessa magnitude, dessa. E às vezes as informações, elas são complementares. Os exames também são assim, você sabe que tem um problema e depois outro exame faz para ser mais específico, agora nessa parte do corpo, do órgão, etc. Então também é comum a gente ter informações, né, sinais, dados, etc., que elas estão apenas parcialmente conhecidas em algum lugar. A gente vê isso, por exemplo, agora, na questão da pandemia, quando você diz assim, olha, qual é a situação do país? É óbvio que essa informação ela não está num local só. Você tem que olhar as secretarias estaduais, cada uma tem o conhecimento do seu localzinho, e depois você combina para poder dizer como é que um país, uma região, etc., ela está. Esse exemplo ele também é fácil de você perceber. Ok, a informação ela pode não estar toda num só lugar, mas ela pode estar de forma onde eu não posso somente somar. Não é só somar os números do Ceará com os de São Paulo para poder ir pegando de cada um desses locais. Às vezes você tem dados que você tem superposição, você tem que tirar dado, tem que colocar dado para poder ver. Então, esse tratamento das informações que estão distribuídas, muitas vezes em local físico diferente. Por exemplo, agora o pessoal que estiver assistindo a gente no YouTube provavelmente está pegando informação que está chegando de vários locais do mundo. Não está chegando de um servidor único, está sendo distribuído de vários pontos. E isso precisa fazer. Isso também é processamento de sinais. Essa reconstrução de informação, ou trabalhar essa informação que ela está distribuída em vários pontos, inclusive fisicamente distantes. E onde é que entra a inteligência artificial nesse processo aí? Então, a inteligência artificial é uma forma, assim, esse termo inteligência artificial é uma coisa, eu diria que quase que mercadológica, né? Embora ela já exista e tenha se configurado mais fortemente ao longo da última década. Mas inteligência artificial são maneiras de você usar mecanismos mais rebuscados, tá? Tentando emular como o nosso cérebro processa. O nosso cérebro ele não processa as coisas de uma forma muito simples. O nosso cérebro ele é formado de células que elas estão interconectadas de maneira muito difusa, né? Se você basta ver quando você vê aquelas fotos de, às vezes, algumas reportagens, né, mostrando como é que os sinais elétricos se propagam no cérebro, eles não correm de uma maneira linear, não sai do ponto A para o ponto B, ela meio que se capilariza em vários pontos. Então, esse tipo de informação, ou melhor, esse tipo de processamento, ele tenta capturar essa maneira que o cérebro processa de uma maneira que nós chamamos de não linear, porque você não é passado do ponto A para o ponto B, para o ponto C, que vai seguindo serialmente. Você pode, às vezes, ter que passar do ponto A para o ponto B, aí volta para o ponto A, que depois passa para o ponto C, e aí lá na frente você combina os dois. Então, inteligência artificial são maneiras de você tentar colocar e aí o termo inteligência vem à tona, né? Uma capacidade de generalização daquele aprendizado para você tornar uma máquina mais próxima dessa nossa capacidade, de que por observações, você às vezes faz uma inferência de como vai funcionar um padrão que você nem viu ainda, de como o nosso corpo se habitua com certas situações. Você, depois que se aprende a andar, a gente não fica fazendo milhões de cálculos para saber se precisa se equilibrar mais e menos, porque foi um aprendizado ao longo do tempo. Você nota que a gravidade atua de certa forma, e aí, dependendo da inclinação, da velocidade que você quer imprimir, você já sabe fazer isso. Então, a inteligência artificial é um conjunto de técnicas para fazer esse apanhado e extrair esses padrões, essas informações a partir de um conjunto grande, potencialmente Big Data, de como você está fazendo coisas que elas ficam escondidas, fica muito subjacente ali, né? Fica atrás de muitas camadas, e aí a inteligência artificial seria tentar remover essas camadinhas de como você está na frente ali. Tentando entender, né, como você hoje tem uma grande quantidade de dados, né, ou seja, uma grande dados e informações. Né? Então, hoje você está capacitado, e isso também, né, se você for comparar, até como você mencionou, né, o homem há 200, 300 anos, ele não tinha a quantidade de dados que hoje nós temos.
o cérebro também precisou aprender a trabalhar todos esses dados ao longo do tempo, né, do ser humano. E agora nós estamos querendo fazer a mesma coisa com o computador. Isso, a gente está querendo fazer com alguns computadores essa capacidade da gente ser entendido. Por que é que depois de certo tempo que você tem amizade, algum relacionamento com outro humano, você já conhece a pessoa? Ela está mais triste, você nota só pela face. E fazer esse tipo de informação, que ela não é óbvia de uma forma, a gente aprende com a convivência. Você vê a pessoa várias vezes, não, agora eu sei que é diferente quando ela está alegre, quando está triste. Então, essa maneira de você fazer uma extrapolação, a partir de um conjunto de informações, você predizer outra, que é muito difícil. E é isso que a inteligência artificial se propõe. Quando a gente entra nos aspectos mais técnicos, aí a gente vai ver que tem tentativas, como eu disse, de mimetizar o nosso comportamento, né, de copiar esse comportamento cerebral ou outros comportamentos que são padrões tipicamente do que nós denominamos, né, nós humanos denominamos inteligência, que é essa trabalhar com informações incompletas e extrapolar para outras. O computador sempre foi uma máquina, né? Ou seja, ele nos ajudava no processamento de dados. Tanto é que antigamente, né, era um processamento de dados, né? Ou seja, ele acelerava. E tinha um professor, meu professor, muito famoso na universidade, professor Carneirinho, Zé Carneiro de Andrade, que na época a gente era aluno, ele chamava o computador de burrinho, né? Porque ele brincava, né, que o computador, na realidade, ele fazia o que você mandava. O que você mandava fazer, ele fazia, né? Porque ele era realmente um trabalho muito de processamento de dados. Hoje ele foi além disso aí, né? Além dele processar os dados, ele também extrapola, né, e traz, vamos dizer, decisões e situações além de processar o dado, né? Ele pensa um pouquinho, a partir daquilo ali, ele pensa e sugere algumas coisas que você pode seguir ou não. Eu complementaria, Barros, de uma forma talvez um pouco diferente. Eu não diria que ele é capaz necessariamente de pensar, mas por conta de nós termos muito dado, a gente é capaz de mostrar ao computador, dependendo de como você apresente isso, uma quantidade de opções muito grande. E aí ele vai, a partir de um número potencialmente infinito, digamos, de opções, ele vai escolher uma que é mais possível de ser parecida com aquilo que você estava interessado. E aí você fica tendo assim, poxa, ele é muito inteligente, ele pensou como eu. Mas às vezes é porque você o treinou, né? E esse é o termo. A gente treina o computador a ele nos copiar. E essa cópia depende de dados. Por isso que está sendo tão em moda agora, porque nós temos muitos dados. No início da década de 90, nós tínhamos não só não tínhamos muito dado, mas a gente tinha pouco poder de processamento. E era muito difícil o pessoal entender que a gente estava dando muitos avanços, né, tendo muitos avanços científicos nessa área, mas que demorou por conta dessa capacidade. Agora a gente está, vamos dizer, não no melhor dos mundos, né, mas está num momento mais propício para fazer esses testes aí. E a gente tem essa impressão, né, basta ver quantas vezes você se surpreende com o seu celular lhe dando uma sugestão de rota, diz assim, olha, eu queria ir para minha casa, aí diz, vai por aí, nossa, eu nunca pensava, então, porque ele tem muitas informações, ele está coletando informações e que você está ajudando essas decisões dele parecerem com as suas quando você sinaliza que aquilo é bom ou não, né? Aqueles likes, curtidas, que se tem tantas plataformas agora, elas usam isso também, para poder fazer essa inteligência, né, parecer mais com você. Você fica uma cópia do que você está sendo observado, né, a partir do mundo virtual, né, onde trafegam esses dados, esses sinais aí de maneira mais intensa. Charles, uma excelente discussão. Acho que aí tem temas aí tem uma discussão até um pouco mais ampla, não vamos fazer hoje, que tem os aspectos éticos desse processo também. Sim, certamente. A gente vai em outro momento fazer uma discussão que eu acho importante, né, porque o dado pode ser usado por bem como mal, né? Então, né, a tecnologia, ela serve aos dois extremos aí. Então, acho que é importante. Mas acho que foi bastante esclarecedor, né? Queria te agradecer mais uma vez aí, você está aqui conosco, disponibilizando um pouco do seu tempo, para você passar um pouco aí do seu conhecimento a respeito desse assunto. Muito obrigado, Charles. Tá, Joia, eu que agradeço a oportunidade aí, a chance de poder, enfim, tá tentando contribuir com essa divulgação, né, e aproximação da sociedade com a academia.